Até o século XIX, ainda não existia uma ciência que pudesse analisar a sociedade de maneira científica. A Europa tinha passado por muitas transformações, tanto políticas com a Revolução Francesa, até econômicas com as revoluções industriais. Todo esse impacto nas estruturas sociais despertou a atenção de muitos pensadores, mas a maioria no campo da filosofia. E apesar dos esforços de Auguste Comte em criar uma ciência que se debruçasse sobre a sociedade, suas ideias não ganharam status de ciência. Mas tudo mudou com Émile Durkheim. O francês Émile Durkheim foi um dos pensadores do século XIX que mais contribuiu para que a sociologia fosse entendida como ciência. Muito além de ser a ciência que estuda a sociedade, Durkheim definia a sociologia como a ciência que estuda as instituições sociais. Com a criação da sociologia, Durkheim assumiu a tarefa de decifrar os padrões sociais de comportamento criados pela coletividade. O que são fatos sociais e quais suas características? Para ser reconhecida como ciência, a sociologia precisava de um objeto próprio. É graças a Durkheim que esse objetivo foi alcançado. Durkheim estabeleceu que a sociologia devia se ocupar do estudo dos fatos sociais. Foi através de seu livro As Regras do Método Sociológico que Durkheim apresentou os fatos sociais. De acordo com ele, os fatos sociais compreendem toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Trocando em termos mais simples, os fatos sociais são como regras invisíveis que a sociedade cria e que todo mundo segue, sem precisar pensar muito sobre elas. É como se fosse uma força social que molda o nosso comportamento e nos faz agir de determinada maneira. Durkheim acreditava que essas forças sociais deveriam ser o foco da sociologia. Ele acreditava que a sociologia deveria ser uma ciência objetiva, que investiga os fatos sociais e as instituições sociais como algo que existe independentemente da vontade individual. Isso significa que Durkheim não via a sociedade como um mero agregado de indivíduos, mas como um sistema complexo de normas, valores e instituições que moldam o comportamento humano. Por que o casamento seria um fato social? Considerando a definição do que são os fatos sociais, fica mais fácil de entender por que o casamento é um fato social. Segundo a teoria de Durkheim, os fatos sociais têm três características. O casamento atende às três. Ele é externo ao indivíduo, ele é coercitivo e ele é geral. O casamento é externo ao indivíduo, mas como assim? Afirmar que ele é exterior ao indivíduo, externo ao indivíduo, significa dizer que ele já existia antes de nós chegarmos à sociedade e provavelmente continuará existindo depois que não estivermos mais aqui. As regras, normas e modos de conduzir o casamento e como deve ser a vida de casado foram criados pela sociedade e nós continuamos alimentando esta instituição social na medida que continuamos nos casando. Em relação à coercitividade do casamento, não quer dizer que casar seja uma imposição, algo ordenado. A palavra não é bem essa. Significa que a sociedade construiu toda uma ideia em torno do matrimônio. A sociedade estabeleceu que o casamento é algo natural para as pessoas que atingem certa idade. Também estabeleceu que para se ter uma família é preciso um casamento. A coercitividade tem a ver com uma pressão social que a sociedade criou em torno da ideia de se casar. Por fim, quanto ao caráter geral do casamento enquanto fato social, ele é geral porque a ideia de que é preciso se casar atinge praticamente toda uma coletividade, sendo uma prática comum e até esperada por toda uma sociedade. Então, se você ainda não se casou, pode ter certeza que alguém vai te perguntar: e aí, quando vai casar? Mas por que o casamento é importante para a sociedade? Para Durkheim, o casamento é uma instituição social que desempenha um papel importante na coesão e na integração social. Ele ajuda a estabelecer laços de parentesco e de solidariedade entre as pessoas e é fundamental para a formação e manutenção das famílias. É o que dizia Durkheim. Além disso, o casamento também é um exemplo de como as normas e valores sociais moldam as práticas e comportamentos individuais. Ou seja, a sociedade estabelece uma forma de comportamento que é considerada correta e esperada, e as pessoas acabam seguindo essa norma, mesmo que seja algo que elas não necessariamente queiram. E não é só o casamento que é fato social. Existem muitos outros exemplos de fatos sociais, como a religião, o idioma que falamos, as leis, as normas de etiqueta e comportamento, entre outros. Todos eles são criados pela sociedade e têm o poder de influenciar o comportamento das pessoas.